Mateus capítulo 7. A partir do verso 7 até o verso 12, o título dessa mensagem, ou o título aqui na palavra de Deus, fala sobre a bondade de Deus. E eu gostaria de repetir aqui as palavras de Jesus. Você está comigo? Mateus capítulo 7, verso 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha como Jesus, querido, ele é claro em dizer à sua igreja: se você pedir, eu vou te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, eu vou abrir essa porta. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate, a esse se abre. E qual dentre vós, ó homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará então uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, homens, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus vos dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. O verso 12, ele continua na mesma verdade, mas ele dá uma conotação aqui, querido, a um princípio. E ele diz assim: portanto, você que quer, você que pede, você que está buscando, tudo o que você quereis que os homens vos façam, seja você o primeiro a fazer também. Isso é uma lei, isso é um princípio de Deus e é imutável. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos buscar dele revelação. Querido Deus, amado Senhor, nosso coração está totalmente receptivo à tua voz e à tua presença. Aliás, não existe nada neste lugar que seja precioso que não venha de ti. Papai, não estou falando de um louvor perfeito, não estou falando, papai, de vozes perfeitas, de uma perfeição humana, mas quando o Senhor olha e o Senhor percebe no coração a intenção, a tua palavra diz que isso se torna perfeito. Por isso recebe os louvores, recebe a adoração, recebe as mãos levantadas, recebe os aplausos, recebe cada palavra que esse homem, que essa mulher disser em direção ao Senhor. E fale conosco, papaizinho querido. Nós estamos sentados à mesa e nós temos certeza que o teu banquete será servido. Por isso nós te agradecemos, te louvamos em nome de Jesus, que todo que crê diga amém. E graças a Deus, irmãos. Aleluia. Um instante da sua atenção, querida Filadélfia. As palavras são de Jesus. É interessante, querido, que as Bíblias de estudo, elas fazem menção das palavras de Jesus numa outra cor, né? A minha Bíblia, por exemplo, é toda em vermelho quando Jesus fala. E eu já disse muitas vezes aqui que quando Jesus está falando, não que eu não tenha atenção para toda a palavra de Deus, que é o Espírito falando, mas as palavras de Jesus são especiais. Ele está dizendo aqui, querido, que nós, como seu povo, nós somos um povo, eu poderia dizer, privilegiado, né? Um povo que tem da parte do Senhor o sim e o amém. Vou dizer novamente, nós somos um povo escolhido por Deus, comprado pelo seu sangue, e nós temos o privilégio de ter o sim e o amém da parte do nosso Deus. Amém, querido? Diga para o teu irmão: do Senhor você tem o sim, do Senhor você tem o amém. Amém, querido? Graças a Deus, porque nós temos um Deus que nos ouve, a palavra de Deus diz. O Senhor está falando, querido, a um povo que está à sua volta. Ele está falando a um povo, querido, que Ele mesmo diz: olha, vocês são os meus escolhidos, vocês são as minhas ovelhas. E se vocês souberem pedir, eu vou dar a cada um de vós. Se vocês aprenderem a me buscar, vocês vão me achar. Se vocês baterem da maneira correta, eu vou abrir essa porta.
Então não há impedimentos para você em Jesus, querido. Vou dizer de novo até que você creia, não há impedimentos em Deus para você. O que você está dizendo, pastor? Que esse alto lugar, que essa posição, que esse sonho, querido, não tem possibilidade para você. Você é de Deus e em Deus você tem o sim, em Deus você tem o amém. Amém, querido? Diga para o teu irmão, mas diga crendo. Se tiver a liberdade, até toca nele. Não há impossíveis para o teu Deus. Diga para ele. Aleluia, não há impossíveis para o seu Deus. O que significa isso? Porque independentemente da sua posição social, independentemente daquilo que você possui, independentemente de como está o mundo lá fora, dos governos estabelecidos, de crise ou sem a crise, de dia de sol, de dia de chuva, há algo que move a sua vida que é maior do que tudo isso. Existe um Deus. Existe um Deus, existe um Deus que é conosco, existe um Deus que cuida de você, existe um Deus, querido, que o plano dele, ele mesmo disse, é que tudo te vá bem. O plano de Deus é te ver vencendo, conquistando. Mas para isso, querido, existe também um caminho a ser seguido, e é isso que Jesus começa a dizer nas suas palavras. Ele coloca basicamente, querido, duas verdades dentro desse texto, que são as verdades que Deus me levou a refletir e o Espírito Santo foi falando. Primeiro, querido, que esse Deus é totalmente acessível. Nós temos um Deus totalmente acessível. Amém, querido? Eu não sei se você já viveu, querido, um tempo onde a religião que você pertencia dizia que esse Deus era distante. Olha, ele está lá no alto. E eu muito tempo pensei que esse Deus era um Deus distante, um Deus que eu precisava passar por vários departamentos antes, por várias pessoas, por vários santos menores para chegar até Ele. Muitos ainda lá fora continuam crendo nisso. Mas eu quero dizer para você, querido, nesta manhã, você que está aqui, você que está em casa, o teu Deus é acessível. Você tem um Deus, querido, que você pode bater lá na porta, e conforme você bater, Ele vai abrir, e a reunião vai ser você e Ele. Querido, a reunião é você e Ele. Você é muito importante, você e Deus, querido. Diga para o teu irmão, você é muito importante para Deus. Você é muito importante para Deus. Aleluia. Pastor, você não está falando que Ele para o mundo para me ouvir. Não, o mundo continua lá fora, mas que Ele vai te ouvir, Ele vai. Querido, Ele tem esse poder de ouvir você individualmente, enquanto Ele ouve o som das águas, das árvores, as vozes, os clamores que há em toda a terra. Um Deus que tem a capacidade de ouvir tudo e todos. Eu não sei se você já passou por um bosque, por um lugar cheio de árvores, e à noite você tem lá os gritos ou o som da cigarra. Já passou, querido? Ai, pastor, do que você está falando? Eu estou falando que ele ouve o som das cigarras. E é um barulho só, viu, querido? Ele ouve o som dos pássaros, ele ouve o som das águas, ele ouve o som do barulho das árvores, ele ouve tudo. A Bíblia diz que nada, absolutamente nada passa desapercebido aos ouvidos desse Deus. Por que você está dizendo isso? Porque, querido, não há uma oração que você faça que Deus não ouça. Não há um pedido que Deus se esqueça. Há momentos na minha vida, querido, e foram vários, que aconteceram coisas que eu disse, meu Deus, eu pedi isso lá atrás. Eu pedi há muito tempo, eu havia me esquecido. E o Espírito diz, mas eu não me esqueço de vós, Mário. Ele não esquece de vocês. Ele não esquece de você, Edu. Ele não esquece de você, igreja. Ele não esquece de nós. Nós temos que ter, querido, essa amplitude de visão. Sair, querido, de um estágio onde nós muitas vezes dissemos, mas será que Ele ouviu? Não, querido, eu não faço mais essa oração. Ele ouve. Quando nós dissemos, será que o Senhor ouviu? Nós estamos, querido, de uma forma, no nosso inconsciente, dizendo, não, Ele é limitado. Ele ouviu tudo, mas a minha oração não é que naquela hora ali Ele estava, sei lá, preocupado com as guerras,
preocupado com as crises, preocupado lá com o que está acontecendo na Venezuela, sei lá, ele esqueceu, justo naquela hora eu orei. Não, querido, ele não se esquece. Ele não se esquece. Diga para o teu irmão, de você Deus não se esquece. Aleluia. E ele é acessível a quem, pastor? Qualquer classe social, qualquer cultura, qualquer nação, qualquer religião. Mas, espera aí, você está falando de todas, querido. Ele é um Deus acessível a todas, já vou falar disso aqui. Ele é um Deus, querido, acessível a todo sexo, toda escolha de sexo. Aonde você está querendo chegar? Daqui a pouco nós vamos chegar. Mas nesse momento, querido, você tem que entender, Ele é um Deus de todos. Embora, querido, daqui a pouco Ele vai dizer como é que se encontra Ele. E é aí que o homem se perde. Mas acessível a todos. O mais miserável, acessível. O mais milionário, pastor, um rico assim não vai entrar no céu. Querido, você vai se surpreender. Vai ter rico, vai ter pobre, vai ter milionário, vai ter de tudo lá. E aqueles que você pensa, diz a palavra de Deus, mas esse aí é santo, esse aí vai direto. Olha, cuidado com essa coisa. Num primeiro momento que nós temos que saber e crer, e para mim e para você, querido, é que Ele é um Deus acessível. Amém, querido? Se eu dobrar o meu joelho aqui, acessível. Se eu dobrar o meu joelho em casa, acessível. Se eu estiver dirigindo, está te ouvindo. Um Deus que em todo tempo, em todo lugar, pode ser buscado. Um Deus que numa dificuldade, querido, numa solução que tem que ter essa resposta que vem do céu. Se você procurar, você vai achar. Se você bater, Ele vai te responder de uma forma até muito surpreendente. Aliás, Ele tem feito isso. Ele tem surpreendido você, querido. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A primeira verdade que eu diria para você dentro do texto em que Jesus está falando, Ele é um Deus acessível. Nós podemos buscá-lo. E a segunda verdade se torna um princípio. Ele diz no final, aquilo que eu quero viver diante dos homens, aquilo que eu quero receber aqui na terra, e por isso ele diz, os homens, é aquilo que eu devo fazer. Aquilo que eu espero das pessoas, é o que eu devo praticar. Pastor, mas eu quero tanto que essa pessoa me perdoe. Então perdoa. Essa pessoa poderia bem me abençoar, mas abençoa primeiro. Poderiam parar um pouco de falar da minha família. Então não fala das outras famílias. Estou te dando exemplos, querido. Mas o princípio, querido, que se move dentro desse receber de Deus, está ligado também ao praticar, ao fazer. Aquilo que eu espero receber dos homens, que os homens sejam generosos comigo, seja generoso com eles, ou generosa. Aquilo que eu espero, que eles me amem, que eles me aceitem. Ame, independentemente de quem eles sejam, de que credo eles tenham. Ame sua família. Amém, queridos? Diga para o teu irmão, isso é muito importante. Ame sua família, não desista deles. Pastor, eu amo, mas é eles lá e eu cá. Não tem pessoas que pensam assim? Amar eu amo, tá tudo certo, mas que eles fiquem lá e eu fique aqui. E se eu falar para você, querido, que esse evangelho é um evangelho de ide, de buscar, de trazer, de se aproximar. Seria muito bom, pastor, eu receber uma visita deles, que eu pudesse abraçar. Querido, se eu disser para você, vai partir de nós. Proximidade. O ir lá e fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer. Nós não somos, querido, uma igreja que deve entrar para dentro de uma ostra, se cobrir dela e olha aqui, eu estou protegido, estou com os meus irmãos, é só pérola aqui dentro. Não, querido. O evangelho de Deus é diferente, nós devemos sair.
nós devemos nos aproximar dos homens e das pessoas. Porque no tempo em que nós vivemos, querido, são os homens de fato que louvam, adoram o Senhor. São mulheres cheias do Espírito Santo que vão mudar a terra, que vão fazer a diferença. Porque o que está se trazendo é uma mistura de tudo. Eu vou te levar para um texto, querido, que parece que contradiz as palavras de Jesus, mas não é uma contradição. Na verdade, há uma maneira de buscar, há uma maneira de bater. Uma maneira, querido, que o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, se você realmente me buscar, você vai encontrar. Mas que maneira é essa? Se você bater, querido, tem uma maneira de bater. A Bíblia diz, querido, que Satanás, ele é ladrão. O ladrão não bate na porta, ele arromba. Mas os dois não entraram? Mas há uma maneira diferente, né? Daquele que bate na porta, espera alguém abrir, e daquele que arromba para poder entrar. Eu quero falar disso com você nesta manhã. Vá no texto de Tiago, capítulo 4, Tiago 4. E por um princípio, por um momento, parece que o texto se contradiz, mas você vai ver que não. Tiago, capítulo 4. Fale conosco, Rei da Glória. O Senhor é maravilhoso. Não há um Deus igual. Amém, querido? As palavras de Jesus é que Ele é totalmente acessível. Você crê nisso? Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, Ele vai abrir. Se você procurá-lo, querido, você vai achar, diz a palavra de Deus. Amém? A segunda verdade, o princípio, diz que aquilo que nós queremos que os homens nos façam, é aquilo que nós devemos fazer. Agora nós vamos até Tiago capítulo 4, e a partir do verso 3, você está junto? Diz assim o verso 3 da palavra de Deus: pedis e não recebeis. Pastor, mas eu acabei de ler que se eu pedir eu vou receber. Mas tem um povo aqui que pediu e não recebeu. Porque pediu mal, para gastardes aquilo que haviam de receber nos deleites, nos prazeres deles. Verso 4, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós, a palavra é forte, querido, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pastor, mas eu acabei de ouvir que é para se aproximar das pessoas. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, vai se constituir inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito em nós que habita, tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso aqui muda tudo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Querido, a porta voltou a se abrir. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, aqueles que são pecadores. Vós, de duplo ânimo. Ora está bem, ora está mal. Ora crê, ora não crê. Ora está junto, ora está separado. Purificai o vosso coração. Ele chama esse povo de inconstante. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto, se necessário, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém, querido? Igreja bendita, da mesma forma que Jesus disse, se bater vai se abrir, se buscar vai achar, o Tiago está dizendo, olha, tem um povo aqui que buscou e não encontrou. Tem um povo aqui que está buscando Deus, mas não vai encontrar. Pastor, você crê que tem um povo que busca a Deus, que vai passar a vida buscando esse Deus totalmente acessível e não vai achar? Tem. Existe um povo, que eu diria até com fé genuína, mas que se os olhos não abrir, querido, a porta não abre.
Eu não sei se você tem visto, querido, o cenário do mundo hoje como um todo. E é disso, querido, que Deus veio na sua palavra falar comigo durante essa semana, no decorrer dela. O cenário que está acontecendo. E para aqueles que são do Senhor, que entendem as Escrituras, vão entender que é um cenário do anticristo que está se formando. Nunca se falou tanto de preconceito. A palavra preconceito está sendo usada pela mídia, difundida pela mídia, em todos os lugares e em todas as partes. A palavra preconceito começou, quando eu comecei a dar atenção para ela, é claro que ela já existe há um bom tempo, mas essa palavra preconceito começou sendo difundida como um pano de fundo, estratégia demoníaca e diabólica, falando de cores, das cores das pessoas, da pele das pessoas, do branco, do negro, daquele que é de uma outra nação, enfim, começou a se falar muito sobre essa coisa de ser preconceituoso com relação à cor da pele das pessoas. Isso virou no nosso país até crime. Aqueles que concordam, aqueles que não concordam, eu não vou entrar, querido, nessa questão. Mas eu estou levando você a pensar em algo que está se formando aí fora. Primeiro se falando da cor da pele. Hoje se vê muito falando da escolha de sexo. E aquele que é contra a escolha deste ou daquele, é preconceituoso. Também, querido, está se difundindo e muito. Nesse momento, eu penso como nenhum outro momento da história. Sempre houve, pastor, sim, preconceito de cores, de raças. Mas o preconceito de religião também. Hoje há muitas guerras acontecendo no mundo que estão dizendo, e biblicamente isso tem uma verdade, mas usando isso para dizer, olha, tem que acabar a guerra se acabar com as religiões. Acaba-se as guerras se acabar com as religiões, com as escolhas das pessoas. Então o que está sendo pregado? Que se todo mundo concordar com a religião de todo mundo, a coisa vai dar certo. O que a Bíblia chama essa escolha de ecumenismo. A religião dos últimos dias, a religião satânica, que vai dizer para mim e para você, querido, que todo que bater em nome de qualquer pessoa vai encontrar Deus. Gandhi foi um líder indiano. Há várias frases postas dele, e se você olhar as frases em si, você vai falar, não, mas isso aí é bonito, isso aí é bacana, isso aí é legal. Mas se você for na origem dos pensamentos de Gandhi, como líder religioso indiano que ele era, ele dizia, querido, entre tantas frases famosas de Gandhi, ele diz que todas as religiões são caminhos que vão dar no mesmo lugar. Deus. Gandhi foi um homem que pregou paz. No meio da guerra que havia, na cultura que ele cresceu, ele ministrava isso. Paz, amor, unidade. E se você me perguntar, querido, o que é que os homens de hoje e que a mídia em peso está dizendo, é a mesma palavra. Paz, amor, mistura, sem preconceito, me aceita. E às vezes, querido, até texto bíblico é usado para isso. Mas eu quero te dizer, querido, que Gandhi dizia que as religiões são vários caminhos que levam a Deus. Mas eu quero dizer para você o que Jesus disse, em João 14:6. O que é que Jesus? Será que Jesus concorda com Gandhi?
Ele ama a todos, Ele é um Deus acessível, é verdade. Mas vai ter pessoa que vai bater e não vai entrar, querido. O Senhor está aqui. Evangelho de João, capítulo 14. Palavras de Jesus. O próprio Cristo vai dizer, versículo que eu penso que você conhece até de cor. Diz assim a palavra do nosso Deus: eu sou o... Mas ele não está dizendo eu sou os caminhos. Eu sou um único caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a única verdade. E olha, quem crê em mim, eu sou a vida. Diga, Jesus é o caminho. Pode dizer o resto, querido. A verdade. E o que ele diz no final? Ninguém, senão por mim. Mas não vai ter outro caminho. Não vai ter outra verdade. Não vai ter outro Deus. Não vai ter outra cultura. Querido, está tudo resumido aqui. E é essa verdade que você vai ter que estar inserido dentro de você. Porque se você não estiver bem firmado nisso aqui, querido, você vai perder a porta de entrada. Porque o mundo está forçando a mim e a você e aos nossos filhos a fazer uma escolha de paz, de amor, de união entre os povos, de aceitar tudo, de trazer para uma mesma panela e misturar tudo e servir. E o Evangelho vai contra isso. Pastor, mas peraí, você não ama todos? Mas claro, não devemos sair e amar a todos, independente da raça, independente da cultura, independente da escolha sexual. Amar a todos. Mas, querido, entre amar e fazer parte do mundo deles, há uma grande distância. Entre amar, querido, e comer da mesma comida do mundo, há uma grande distância. Entre amar e ouvir, concordar com aquilo que eles dizem, há uma grande distância. Honrar a Deus vai exigir de você, querido, um posicionamento. Eu não vou sentar na mesa do ímpio e comer da comida dele. Eu não posso concordar com aquilo que muitas vezes eles dizem que, não, teu Deus é bom, mas o meu também é, né? Eu sirvo a Deus como você serve, eu tenho fé, até aí está tudo certo, querido. Mas quando desemboca no caminho, os caminhos são distintos. E não se engane, um caminho vai levar para a morte, outro caminho vai levar para a vida. Eu estive na Bahia há pouco tempo, e tinha lá uma estátua lá do Jorge Amado. Como escritor, não li os livros dele, nem posso falar que é bom ou ruim. Mas eu sei, querido, das escolhas dele. E aí minhas filhas perguntaram, vamos tirar uma foto, pai, lá, aquela coisa de estar viajando, né? Falei, não vou tirar não, porque eu não tenho orgulho nenhum de tirar uma foto do lado dele. Não tenho. Ah, mas divulga aí. O quê? O que ele fez? A cultura do mundo, que ele vai entrando na nossa vida, e se você não se atentar, você faz o que eles fazem. Você é luz, querido. Você é luz, amado. Quando você fica de lado de uma coisa assim, é o mesmo que você dissesse, não, eu concordo aqui, está aqui, está do meu lado. Não. Vai haver, querido, um momento que a igreja vai ser muito mais perseguida. Estou falando da igreja de Cristo. Nós estamos indo, querido, desembocando num caminho que não tem volta. De um mundo que está cambaleando, de um mundo que é satânico. E que nós, como luz, querido, precisamos resplandecer, porque senão, querido, mistura tudo. E muitas igrejas já estão se misturando. É comunismo? Mas vamos junto. É paz, é amor. Vamos fazer. Você serve seu Deus aqui, eu sirvo meu Deus ali. Querido, há uma mistura acontecendo, e não é
vai querer te levar para uma escolha que não é a escolha do teu Senhor. Eu vim aqui, querido, para dizer para você que você é sim um eleito. Vou dizer de novo. Você é sim um eleito de Deus. Mas a porta vai se abrir segundo as suas escolhas. Eu deixei de ser de Deus? Não, você é de Deus. Diga para o teu irmão, você é de Deus, querido. Você é, mas não tenho dúvida. Mas por ser de Deus e não compactuar com as coisas do mundo, as escolhas vão ter que ser feitas. Posso conviver? Posso sentar na mesma mesa? Mas claro, pastor, lá na minha família tem um lá que é. Então ame. Não estou falando da pessoa. Só estou falando para você, querido, que se abrir a boca, diga da verdade que você profere. Mas se houver discussão, levanta e sai. Porque nós não viemos para contenda, né? Mas estou falando, querido, de posicionamento, de escolha em Deus, de verdade imutável. Vamos dar um jeito para ficar todo mundo junto? Não, mas que jeito que é esse? Aceita como ele é, deixa eu entrar com essas coisas. Mas não deixo, aqui está consagrado. Isso aqui é de Deus, como é que eu vou deixar? Eu agrado ele, não desagrado ele? Não. Vamos permitir um momento, é uma festa, tudo pode. Na festa eu honro quem tem que ser honrado. É aniversário, ele que me deu os anos de vida. É casamento, foi ele que me deu essa mulher, foi ele que me deu esse homem. Que coisa é essa de... vamos agradar os homens? Não agrada. Vou sair saindo dessa festa. Saia. Corre o risco da próxima vez não ser convidado. Tem que amar, né, querido? Olha, estou esquecendo. Estou falando de escolha, querido. O ecumenismo está levando, querido, uma igreja sem entendimento a dizer sim para tudo. Mas não é bom, pastor? É paz, vai acabar com a guerra. É uma mistura. Eu sou o caminho. Existe uma verdade em mim. E quem caminha nesse caminho e crê nessa verdade encontra a vida. Eu vou passar aqui a vida na terra. Eu tenho paz com todos. Olha, querido, eu vou falar para você. Se você é de Deus, querido, a primeira guerra que você comprou, e é uma guerra declarada, é com o mundo. O mundo vai te odiar. Diz amém, querido. O mundo vai te odiar. Mas daqui a pouco, querido, aqueles que estão à sua volta se aproximam. Deixa da sede para ver. Pensa num deserto. Pensa num deserto escuro, onde as pessoas naturalmente vão ficando com sede. E aí, de repente, elas olham para você, os olhos se abrem e elas dizem, mas ali tem uma fonte de água viva. Aonde que elas vão procurar beber? Diga, eu sou em Deus uma fonte de águas vivas. Elas vão procurar matar a sede? Se é para ele, aplauda mesmo. Elas vão procurar matar a sede e vão encontrar vida. Porque essa fonte que há em você não é separada da vida. Amém, querido? Diga em mim. Mas diga com fé, querido. Em mim existe uma fonte de águas vivas. Diga para o teu irmão, em você, meu irmão, existe uma fonte de águas vivas. Aleluia. Pastor, é algo natural? Não, querido, fosse algo natural, tinha gente trocando você por uma bica d'água. Você já foi de colher água em mina d'água? Eu também, querido, muitas vezes. Mas não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de água viva. Estou falando daquele que bebe da tua água, querido, nunca mais terá sede. Estou falando daquele que ouve as palavras que há dentro de você e que eles dizem, mas da onde surgiu essa mulher? Esse homem é de outro mundo. Amém, querido? Aliás, você é de outro mundo. Eu sou do céu, você também? Diga para o teu irmão, você é de outro mundo, querido. Você é de outro planeta, em nome de Jesus.
Pastor, o que você está fazendo? Me dizer, é o que você é, querido. É o que você é. Nós aceitamos Jesus, Ele disse, você não é mais desse mundo. Você se transformou e você pertence ao meu reino. E o meu reino não é da terra, meu reino é do céu. E enquanto você estiver aqui, manifeste esse reino. Domine. Eu costumo dizer, querido, que tem pessoas dizendo, mas é de Satanás o mundo, né? É onde eu não tiver. As trevas vão ocupar o lugar até você não chegar. Ô luz de Deus. Porque Ele é luz do mundo também, viu, querido? Até onde você não chega, Satanás pode reinar. Mas se você chegar, Satanás tem que sair. O valente fica até o mais valente chegar. Quem é o mais valente? Diga o meu Senhor. Ah, querido, anuncia assim com gratidão. O meu Senhor. Diga para o teu irmão, o teu Senhor é o mais valente. E o inimigo vai ter que sair. Aleluia. Aleluia. Oh, digno. Mas isso, querido, quando é que o inimigo vai ter que sair? Quando você se posiciona. Pastor, eu vou ter que dizer às vezes para as pessoas que esse Deus que elas estão servindo aí não é o Deus verdadeiro? Às vezes vai ter que dizer. Que o caminho que elas estão não é o caminho que você escolheu? Vai ter que dizer. Que você não traz para a tua vida isso que elas estão trazendo? Vai ter que dizer. Que você não precisa, querido, dessa penitência toda, dessas vestes demoníacas. E vamos caminhar junto e vamos encontrar Jesus lá na frente. Mas não vai mesmo. Não estou levando dor. Não estou carregando imagem. Não estou com... É patuá que fala? Ai, se eu não tiver um pé de coelho no bolso, eu não chego. Ai, querido, eu estou livre. Tinha gente no passado que punha ferradura na porta da casa. Você lembra disso? Coitado dos cavalos. Nós estamos livres, querido. Nós estamos livres, amado. Eu não sei se você já andou com imagem lá, sei lá de quantos santos na carteira. Ah, esqueci minha carteira. Não era o dinheiro que você queria, não. Era a proteção. Oh, loucura. Você era um doido, querido. Pronto, não me olha assim não, eu também era. Estamos livres, querido. Hoje tem um Espírito Santo dentro de mim, vivo, fala o tempo todo. Me ama, me protege, me guarda. Vou lá precisar pisar com o pé direito de manhã. Eu sempre digo, Deus me dá o privilégio de pisar com as duas pernas. Ele é o nosso Deus. E eu não vou, querido, voltar a ler horóscopo toda manhã. Você lia? Tem uma irmãzinha que um dia me procurou e falou, pastor, você é de câncer, né? Eu fiquei tão sem jeito. Falou, você não é de julho? Eu falei, eu sou, mãe. Falei, então, você é de câncer, eu sou de leão. Eu falei, ai, pronto. Eu falei, eu sou de Jesus. Minha irmã, eu não sou mais dessas coisas aí. Lá um caranguejo vai guiar minha vida, olha que cegueira. Era isso, amado. Era isso. Abandona, querido. Eu vou trazer de volta toda essa imundície que havia. Eu vou juntar tudo por causa da paz, do amor. Ó, Provérbios 27, vai lá. Oh, Deus maravilhoso. Mano, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Ele é lindo. Amém, querida? E Ele é o nosso Deus. Provérbios 27, 6. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Fiéis são as feridas feitas
por aquele que me ama. Fiéis são as feridas, algumas traduções são os tapas feitas pelo amigo. Na minha tradução, feridas que são causadas por alguém que te ama. Mas os beijos do que aborrece, que andam no engano, esses são caminhos enganosos. Algumas traduções estão assim: melhor é o tapa do amigo do que o beijo do inimigo. Essa coisa, eu te amo e te dá um beijo na face, querido. Aí tem beijo que chega a queimar, viu, querido? Coisa é turbulenta. Ai, pastor, mas se eles não beijam, claro, ósculos santos. Mas tem que ser um amor genuíno. Agora essa coisa de abraçar e de beijar e por dentro dizer, ai, se eu pudesse. Não, querido, se tiver que ferir, vai lá e fala. Olha, meu irmão, você está andando errado. Isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui vai terminar em morte. Isso aqui é mundo. Isso aqui não pertence a quem escolhe o Senhor. Abandona essas coisas. Essa estante de bebida, joga fora. Olha lá, vou decorar minha casa com uísque. Ai, o que você está falando? Estou falando aquilo que o Espírito está me falando. Você conhece minha casa? Não, nunca tive o privilégio. Mas estou falando da posição que você tem que ter. Mas custa caro. Custa quanto? O reino, a vida com Deus, é posicionamento, meu irmão. O que desagrada. Já tive em casa aquele tirando imagem que a pessoa perguntou, ai pastor, mas isso aqui é de ouro, hein? Sabe que dentro de mim, vou contar só para você, mas dá um prazer jogar fora. Isso aqui veio de Roma, né? Então tá, vai parar no poço. Olha, querido, eu já quebrei imagem, olha, eu estou confessando meu pecado aqui. Quase do meu tamanho. Não é tão grande assim. Mas que passou anos lá naquela vida, sendo cultuada. Fila. Para se curvar a ela. E eu acompanhei. Depois de anos, Deus me levou naquela mesma imagem que eu via quando criança fazer fila de quarteirão. Falei, é você. A imagem, não, o demônio que estava ali. E a própria família falou, não, eu quero entregar para você. Pode levar. Deus é Deus. Então faz a sua escolha, querido. Anuncia a tua escolha. Porque a seu tempo, essa semente lançada, ela vai dar fruto, Val. Mas tem que ficar lá, pastor? Não. Tem que amar, orar, não desistir e não compactuar. Mas se eu fizer isso, as pessoas vão até perguntar, oportunidade linda do Evangelho. Pastor, mas as pessoas já me conhecem, sou da sociedade, eu tenho essas coisas aí há muito tempo. Tem amigo meu que vem aqui até para participar dessa mesa, então. Fica pensando que no dia que ele chegar e falar, mas não está mais aqui. Essa palavra dói, hein? Melhor a ferida do que ama, do que o beijo do teu adversário. Vê se Satanás, quando foi tentar Jesus, ele foi tentar batendo. Não, ele foi tentar lá, eu te dou. O que você precisar, eu te entrego, eu te dou. Mas que troca tem essa coisa de receber o que é do mundo? Tem gente que usa corrupção, que ele ainda fala que é porta que Deus abriu. Tem gente que conquista coisas, que ele debaixo da mentira e fala que é bênção de Deus. Não tem, querido. Pastor, tem.
não preciso. Não quero. Até que a pessoa pergunta, mas por que você não quer? Porque eu sou de Deus. A fé que eu tenho é num Deus genuíno. E Ele me impede de agradar você para agradar a Ele. Amém, meus irmãos? Estou terminando em Mateus 10. Vai para lá. Aleluia. Ele é um Deus acessível, viu, querido? Mas a posição você tem que manter. Tiago diz que vai ter pessoas que vão bater e não vão encontrar. Você vai bater e vai encontrar, amado. Diga para o teu irmão, você vai bater e vai encontrar. Em nome de Jesus, você vai bater e vai encontrar. Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Você encontrou, querido? Verso 32 até o 34. Palavras do Cristo também, começamos nela, vamos terminar nela. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, olha isso, a posição que você tiver, querido, clara e estabelecida em Deus, e confessar isso diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Existe alguém que é com você, amado. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que também está nos céus. E o verso 34 ele diz: não cuideis, não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E a tradução aqui é separação. O que a espada faz? E ele diz que a espada dele é a espada de 2 gumes. Corta na ida e corta na volta. Ele é lindo. Umas revelações de Deus diz que a boca dele é como uma espada. Ele é a verdade. E a verdade separa. Tudo que não é verdade, tudo que é mentira, ele separa. De um lado, verdade de outro. Pense você, querido, que faz com que a coisa fique em paz em tudo. Você vai ter que engolir muita coisa, desculpa a expressão. Mas se você quiser, eu quero manter a paz na minha casa, pastor, então eu vou concordar com a minha família. Então, você vai fazer uma salada de verdade e de mentira. De crença que leva a Deus, de crença que leva para a morte. De posição de honra, de posição de vergonha. De porta aberta, de porta fechada. É séria a palavra. Quando eu misturo tudo isso, querido, o que vai dar não sei. Mas o resultado eu sei. Separação de Deus. Porque Ele é a verdade. Quanto de Deus tem lá na mentira? Nada. Quanto de Deus tem lá naquelas religiões que cultuam aquelas imagens, aquelas coisas todas? Nada. Então você vai ter que fazer uma escolha. Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz. Embora Ele fosse a paz. Mas como é que acontece isso? Ele entra dentro de você e é um reino de paz. Não é assim, querido? Paz em meio à guerra, paz em meio à dificuldade, paz em meio à conquista. Durma em paz, acorda em paz, uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz é shalom. Você tem? É ela. Estou no meio de uma guerra, estou em paz. Sabe que eu estou sentindo uma paz, assim como você diz? Eu vou vencer. O que é teu em Deus está guardado. Fique em paz. E Ele não é um mau pai que
O filho pede pão e ele vai dar pedra. Diga para o teu irmão que é teu, em Deus, vai se revelar. Amém, querido? Ai, mas diga sorridente e feliz para o teu irmão que é teu, meu irmão, em Deus, vai se revelar. Ele é a paz? É claro que ele é a paz. Mas para que haja verdadeira paz, ele separa. Deixa o corpo conviver com o tumor. Não atacando, pastor. Não, querido, tira esse tumor. Uma hora essa coisa se manifesta. E se deixar, vira metástase. O que é isso? Toma conta do corpo. Deixa o diabo entrar, querido, e colocar uma coisinha só lá dentro. Ele vai dizer: a casa é minha. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Diante de tudo que você está vivendo, querido, você vai ter que ser corajoso em Deus e tomar posição. Amém, igreja? Porque se isso acontecer, a porta que tinha que se abrir, vai abrir. A porta vai se abrir, meu irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado: a porta vai se abrir. Honra a Deus. Diga para ele: honra a Deus. E a porta vai se abrir. Aleluia. Quem descobre esse caminho, querido, não quer ir lugar para nenhum outro lugar. Para onde que eu vou? Para Ele. Que lugar eu tenho para ir e me refugiar e descansar? Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é? Ninguém, diga ninguém, vai ao Pai, senão por Jesus. As pessoas precisam saber disso, viu, querido? Vamos juntar tudo e você escolhe Jesus e eu escolho a outra aqui e nós vamos desembocar no mesmo lugar. Não vão, não. Larga esse negócio aí e corre para Jesus. Você está falando da sua religião. Não, estou falando de Jesus. Você está falando da sua igreja, não é assim que eles falam? É a sua igreja, você está achando melhor. Não, mas não é a igreja. É o Cristo que faz a igreja melhor.